Bom, pessoal, a relação do índio, né, da população indígena com a natureza, que é o foco, tema dessa matéria aí, da segunda semana aí, desse material do PET aí, da apostila de vocês. Bom, toda a população tradicional, nativa, né, seja ela indígena ou outras populações, ou até populações indígenas de outros lugares, porque não existe índio só no Brasil não, viu gente? Elas tendem, essas populações, né, tradicionais que a gente chama, ou nativas também, elas tendem a ter uma relação muito próxima com a natureza, obviamente até porque elas vivem, né, em lugares, né, é, totalmente preservados, né, naturalmente preservados, né. A modificação que essa população faz nesses lugares é muito pequena. E, inclusive, essa população, né, a população indígena, eles utilizam dos elementos da natureza para viver, para sua subsistência. Então, eles vão se alimentar desses elementos da natureza, eles vão ter a forma de vida deles tão toda ligada à natureza. Então, por isso essa relação muito próxima. Só que eles, apesar deles usarem esses elementos, né, para se alimentar, para viver, tudo o que eles fazem vai estar diretamente ligado com elementos da natureza. Por exemplo, as casas, né, dos índios, né, elas são feitas, né, a arquitetura toda dela é feita com elementos da natureza e tudo mais, né? Apesar dessa relação aí, deles se utilizarem, né, eles têm que se utilizar desses elementos, a relação deles não é uma relação de posse como a nossa, por exemplo, né, do homem branco. Quando eu falo homem branco, gente, eu estou me referindo aos europeus, eu estou me referindo a nós, né, porque a gente miscigenou, pode aí ter algum de vocês, alunos aí, de ter até descendência de povos indígenas, mas miscigenado com povos europeus. Então, quando a gente fala homem branco, é o homem que não é indígena, ok? Então, a relação do índio, dessa população indígena com a natureza, não é ela é uma relação muito próxima, óbvio, né? Eu falei com vocês, né, essa população precisa da natureza para sobreviver, só que eles não têm uma relação de utilizar tudo que a natureza tem disponível para eles como nós, né? O homem branco, ele chega na natureza, por exemplo, se ele quer vai fazer um extrativismo vegetal, ou seja, cortar madeira, né, árvore para servir de madeira, para fazer móvel e várias outras coisas. O homem, ele pensa em derrubar uma floresta toda para ele fazer aquilo que ele precisa, que ele quer fazer. O índio não. O índio, ele utiliza desses elementos, sim, mas ele preserva todos eles. Ele utiliza esses elementos apenas para sobreviver, né? E utiliza de maneira consciente, de maneira sustentável. O que é maneira sustentável, gente? É justamente usar esses elementos de uma forma que eles não acabem e que você não destrua esses elementos, ok? Então, esses elementos, eles não são destruídos pelos índios, eles são usados sim com respeito, com consciência, ok? Então essa é a relação do índio com a natureza, uma relação de sobrevivência, de subsistência, mas é uma relação de respeito, né? Uma relação de cuidado, inclusive, né? Então o índio, ele respeita muito a natureza, até porque ele sobrevive dela, ok? Então ele tem uma relação com a natureza muito diferente da nossa, inclusive por isso ele consegue preservar muito mais a natureza do que nós, o homem branco, ok? Bom, pessoal do sexto ano, essa matéria que a gente vai ver agora na segunda semana, né, do conteúdo lá do
do PET, daquela apostila que vocês têm aí, ela trata dos povos indígenas, né? Os povos nativos, tradicionais, que viviam, né? Ainda vivem hoje em muito menor número no Brasil. Eles viviam aqui antes, inclusive, da chegada dos portugueses, né? E eu coloquei, inclusive, essa imagem que vocês estão observando para mostrar essa chegada dos portugueses aqui, né? Dos europeus e principalmente aí em maior número dos portugueses. Por que eu coloquei? Coloquei para ilustrar, né? O primeiro contato, né? Que esses povos nativos, os indígenas, tiveram com os portugueses, ok? E aí eu vou falando para vocês o que mudou e as características dessa relação do índio com a natureza e as mudanças que tiveram depois da chegada dos portugueses, ok? Bom, pessoal, falar um pouco sobre a paisagem indígena, né? A gente falou, lembra, lá na primeira semana do PET aí de geografia sobre as diferentes paisagens, as diferentes formas de paisagem. Pois bem, a paisagem indígena, ela é uma paisagem que tem mais elementos naturais, que tem mais elementos culturais. Obviamente, ela é uma paisagem que tem mais elementos naturais. Mas, por exemplo, essa imagem que eu usei desse slide que vocês estão vendo, essa é uma imagem que a gente pode falar que é uma imagem natural completamente? Não. Por quê? Porque a casa dos índios, né, a choca dos índios aí que a gente fala, elas são elementos culturais criados pelo ser humano, que é nesse caso o índio. Então, é uma paisagem cultural essa? Sim, é uma paisagem cultural. Só que é uma paisagem cultural como a nossa, seja ela urbana ou rural? Não. Por quê? A paisagem nossa, rural ou urbana, né, que é uma paisagem cultural, uma paisagem modificada, ela é muito mais modificada, ela tem modificações muito mais intensas do que essa aí que vocês estão vendo aí, que é uma paisagem indígena. A paisagem indígena vai ter modificação, então ela vai ser também uma paisagem modificada e cultural, mas muito menos do que as nossas, né? Então a paisagem indígena ela é uma paisagem modificada, ela pode ser considerada uma paisagem cultural, pode não, ela é uma paisagem cultural, mas ela preserva muito ainda da natureza, né, dos elementos naturais. Então ela é uma paisagem diferente da nossa, seja no âmbito rural, seja no âmbito urbano, porque as nossas paisagens, tanto urbana quanto rural, vão ser muito mais modificadas, vão ter muito mais elementos criados e modificados pelo ser humano do que a paisagem indígena, ok? Bom, pessoal, a população indígena atualmente. A população indígena ela foi só caindo, só diminuindo a partir da chegada dos colonizadores, né, europeus no Brasil, principalmente no caso nosso, os portugueses. Vocês observem aí nessa imagem que eu coloquei que lá em 1500, quando eles chegaram, tinha aqui 5 milhões, né? 5 milhões, gente, de população indígena. Eles eram donos, os verdadeiros donos dessa nossa terra aqui, eles, né? Até hoje, o certo dono, o verdadeiro dono, realmente é a população indígena. Reparem que ela caiu para 900 mil aproximadamente atualmente, ok? Então, olha como que caiu essa população indígena. Por quê, gente? Porque a partir da colonização, essa população indígena foi perdendo espaço, foi perdendo território, foi perdendo a sua cultura, porque o homem branco, como eu já falei com vocês, foi invadindo esse território dos índios, né? E foi tomando todo ele, mudando drasticamente esse território, né? Então, essa população ela foi só diminuindo. No começo ela foi até muito exterminada, né? Pelos homens brancos, né? Então, lá no começo, por exemplo, teve as missões jesuítas, né? Que eram os padres que iam nas aldeias, né? Nas terras indígenas para
mudar a fé, né, também dos índios, da população indígena. Isso aí já mostra um começo aí, dessa invasão, né, do homem branco, né, dentro dessas terras, dentro da população indígena. Então ela foi só caindo, inclusive o território dela, até porque o território da população indígena é um território que preserva, eles precisam, inclusive, muito de um território bem natural, né, natureza. E quando o homem branco, o europeu, chega, ele vai fazendo o que? Ele vai destruindo essa paisagem natural. Ele vai eliminando ela. Ela, consequentemente, ele elimina quem? A população indígena. Por quê? Porque ele tira deles o sustento, tira deles a forma de vida total deles. Então, ele vai exterminando, ele vai diminuindo essa população aí drasticamente. Olha a diminuição aí nessa imagem, ok? Bom, pessoal, ainda falando um pouco sobre a população indígena atualmente. Esse mapa aí que eu coloquei para vocês é um mapa que traz onde está a distribuição da população indígena aí pelo Brasil, né? Vocês podem observar aí que esses verdes mostram onde elas estão, né? A gente vai observar que elas se concentram predominantemente na região norte e nordeste, principalmente na região norte, ali na floresta amazônica, na região da Amazônia. Por que isso ocorre, gente? Por que tem essa concentração nessas áreas? Bom, lembra que eu falei na última imagem que eu mostrei sobre a diminuição das terras indígenas, da população indígena no país, que eu falei que o principal motivo é a destruição das paisagens naturais, das áreas naturais, da natureza, né, realizada principalmente pelo homem branco. O homem branco, ele destrói a natureza, ele modifica essa paisagem natural para servir às suas atividades econômicas, né, e tudo mais que a gente viu, inclusive, na última matéria que a gente estudou. Pois bem, ao passo que ele faz isso, ele diminui, consequentemente, as populações indígenas, né? A gente já falou sobre isso. Por que então que elas vão concentrar nessas regiões? Lembra que eu falei que ela está concentrada predominantemente na região amazônica, na floresta amazônica? Por quê? Porque essas são áreas que estão mais preservadas, inclusive hoje, né? Até hoje. E aí vão ser as áreas que eles vão se adaptar melhor, né? Vão ser as áreas que eles vão se sentir melhor, porque são as áreas onde eles podem sobreviver, onde eles podem viver, né? Então, eles se concentram ali por isso, porque nos outros territórios eles não vão ter essa paisagem natural, né? Essa natureza para eles sobreviver, eles precisam dela para sobreviver. Teve muitos índios que conseguiram se adaptar ao ritmo do homem branco, né? E, inclusive, por exemplo, usar roupa, fazer as mesmas atividades do homem branco, as mesmas atividades econômicas, trabalhar, tudo mais, igual a gente faz, sim. Mas foram todos? Não. Né? As populações indígenas mais tradicionais, não. Então, para o índio é difícil isso, para o índio é complicado isso. Não é fácil para o índio se adaptar a essa realidade do homem branco, né? Então, eles se concentram nessa região justamente por isso, beleza? Então, falando também sobre essa adaptação, né? Lá no material do PET fala, eles não essa adaptação deles à nossa realidade, ela não acontece com todos e ela não é fácil, né? Outra coisa, só para vocês terem ideia, tem populações indígenas que estão aí na Amazônia até hoje, que elas nunca tiveram contato com o homem branco, com nós, né? Nunca, né? Há pouco tempo teve um avião sobrevoou por cima de uma aldeia indígena lá, e os índios ficaram tentando tacar flecha no avião, porque para eles desconhecem o que era o avião. Então eles não têm nenhum tipo de contato com o homem branco. Esse tipo de índio, de população indígena, ainda é menor ainda hoje em dia, porque
várias das populações indígenas já tiveram algum tipo de contato com o homem branco, né? Agora ainda tem algumas que até hoje não tem esse contato e não quer ter, entendeu? E tem que respeitá-los, né? Outra coisa, gente, que é muito importante, preservar essas terras, preservar as terras indígenas, né? A gente viu a diminuição dessa população. Essa diminuição ela aconteceu ao longo dos anos por causa de nós, dos homens brancos. Então é importante ter preservação de terra indígena, sim. Isso parte de quem? Do governo. O governo sempre tem que proteger a população indígena, dar terra aos índios e protegê-los do homem branco, protegê-los da invasão de agricultores, de pecuaristas, de grandes empresas, né? Isso acontece? Sim, mas muito pouco, né? Tinha que acontecer mais, tinha que ter mais reservas indígenas, né? Tinha que ter uma proteção maior por parte do governo com essa população. Até porque, gente, é uma questão de lógica, é uma questão de justiça, né? Eles são donos dessa terra, eles que realmente nasceram aqui, né, desde o início. Não foram os europeus, não foram nós que somos a população que se mestiçou, né, a população que se miscigenou. São eles, né? Então, os verdadeiros donos hoje eles têm menos território, né? E são menor número no território que de fato é deles. Então, é uma questão até de justiça essa preservação das terras indígenas, ok? Bom, pessoal, então só para finalizar essa aula aí, uma aula muito importante a gente saber das características da população indígena, da relação deles com a natureza, e falar um pouco também sobre essa preservação do território indígena e da população indígena, né? Por que é importante? Porque faz parte da história desse país, né? Eles que realmente descobriram esse país, não foram os europeus, então é importante demais a preservação deles. Principalmente é importante a gente estar ciente disso, vocês alunos ainda mais, porque hoje discute-se muito a preservação ou não dessas terras, desse território indígena, né? Então a população indígena sofre com invasões de grandes empresas, de agricultores, de pecuaristas e por aí vai. E tem essa discussão aí do governo de não preservar, de preservar. Então a gente tem que saber sempre e ter consciência sempre da importância disso, ok? Então parem para pensar sempre nisso, beleza? Até a próxima.